Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, tudo bem? Aqui é Paulo Ricardo Paz e vocês estão no canal Visão Caleidoscópica. Então, vamos ao vídeo. O humor, ele sempre teve a finalidade de divertir o ser humano. Livros, peças, séries e filmes desse gênero, já que podemos defini-lo como sendo a capacidade de perceber, expressar ou apreciar o lado engraçado ou irônico das coisas. Eu já falei antes que a ironia é uma coisa que não está sendo percebida mais hoje, mas ela existe. Confia em mim. Então ele é o lado engraçado e irônico das coisas, utilizando elementos como piadas, sarcasmo e a própria ironia para provocar risos e entretenimento. Mas o humor não é uma coisa vazia. O humor sempre foi utilizado como uma arma, às vezes exaltando determinado grupo, por vezes os criticando. Temos visto isso todos os dias. E isso não é uma coisa de hoje, sempre foi assim. O humor político, ele deve ser feito com muita sutileza, e piadas políticas tendem a ser extremamente ácidas. Governos e políticos de oposição os temem. Um exemplo foi a quantidade de vezes que o Pasquim foi fechado durante a ditadura militar. Toda vez que acontecia um problema, fechem o Pasquim. Muita coisa. Diga-se passagem, ao questionamento acerca da existência ou não de uma ditadura no Brasil, muita gente fala em regime militar. Mas eu vou lembrar que haviam censores dentro dos jornais. Isso já é simples para ditar o que podia ser escrito no jornal. É diferente do que acontece hoje no Brasil, pois hoje no Brasil as pessoas publicam e, eventualmente, quem se sente ofendido entra com uma ação, tem um procedimento que faz isso. Você pode não concordar com as decisões, mas há um procedimento judicial após a publicação. Raros são os casos em que você tem um pedido para impedir que determinada obra vá a público. Né? E essas decisões têm sido muito questionadas. Mas vamos lá. Não é censura você, ao lidar com um texto, um vídeo, uma declaração falsa, retirá-la, pois aquele objeto, aquela propaganda, foi feita para agredir alguém. Isso é um fato. Mas por que quero fazer um vídeo sobre humor? Pois é, como eu falei antes, eu vim fazer um vídeo sobre o Jô Soares e o programa documental que assisti. O jabá gratuito nem agora, foi na Globoplay. Mas assistam se vocês tiverem a oportunidade. Ele com certeza foi a figura mais proeminente do humor brasileiro. Ele tinha uma característica de ser não só engraçado, ele era irônico. E mesmo quando ele falava sério, e muitas vezes ele vinha falar sério, ele acabava nos fazendo rir. Mas ele não era só um comediante. Jô era um músico, um ator, roteirista, escritor, poliglota e teve educação na Suíça, auferindo uma cultura imensa. Jô não era admirado apenas pelo público. Seus colegas demonstraram verdadeira veneração a ele. Eu indico o programa para quem quiser saber do Jô, como uma das personalidades mais fascinantes do meio artístico brasileiro. Mais uma coisa que me saltou aos olhos no programa foi justamente a relação com seus pares. Quando olhava para o Jô Soares, eu já imaginava ele sendo uma pessoa legal, aquele cara que você quer sentar, tomar um chopp, ou um chá, ou um refrigerante, ou almoçar e bater um longo papo com ele. Mas o que eu vi, os depoimentos acerca da generosidade dele, me surpreenderam. Personagens que ele tinha, como, e esse programa resgatou isso muito bem, o Reizinho, o Capitão Gay, Francineide, Venturoso, Doutor Sardinha, Gardelon, o General Hospitalizado, a Cissa, eram fantásticos. Neles havia sempre um ponto de questionamento ao governo. Era uma crítica sutil. Um exemplo era a personagem Cissa. Quem era Cissa? Obviamente vocês não vão lembrar disso, porque já tem muito tempo. Quem for velho como eu vai se lembrar.
Cissa era uma gordinha que ficava malhando. E ela fazia dupla com a Cláudia Raia. As duas ficavam fazendo comentários a respeito de tudo que acontecia no Brasil. Seja problemas de segurança pública, seja problemas de impostos, seja corrupção. Afinal, a gente tem que lembrar que sempre teve, não foi inventado nos últimos 22 anos. E quando terminava de passar a mensagem, o professor, eu acho que o Eliezer Mota, que é fantástico, ele fazia o Batista também. Posso estar enganado. O professor passava por trás e falava: Vamos malhar? Vamos malhar? E as duas prontamente respondiam: Vamos malhar e vamos malhar. Ou seja, ficavam malhando o pessoal. Maravilhoso. Era muito, muito, muito sutil. Era aquele tipo de coisa que às vezes você dava gargalhada e a maioria das vezes você dava aquele sorriso de satisfação que tinha visto uma coisa bastante engraçada e inteligente. Por que que me surpreendeu a questão dos pares? Jô Soares, durante o período de humor, ele fez programa de humor, ele praticamente reinou, não vou dizer sozinho, mas ele era uma figura muito proeminente. Um exemplo foi um depoimento do Bruno Mazeu a respeito dele, falando que o Jô e o pai dele, o pai do Bruno Mazeu, para quem não lembra, o grande Chico Anísio, grande vascaíno. Então Jô e Chico tinham programas às segundas e quartas-feiras. Na segunda-feira, e tinha um personagem de cada um que era um coronel. Então, na segunda-feira, o coronel, que era o Chico, visitava o Jô. Na quarta-feira, o coronel, que era o Jô, visitava o Chico. Os dois em cada uma de suas fazendas. E era muito engraçado, porque havia uma crítica ali muito ácida a respeito da elite brasileira. Era, assim, muito bom. Mas por que que me surpreendeu tanto os pares dele? Jô, à medida que foi ficando mais velho, ele tinha o desejo de fazer o famoso programa do Jô. Começou como Jô 11h30 e no SBT e depois voltou para Globo. Ele era um artista que estava vinculado à Globo, foi para SBT e depois voltou para Globo. E aí? Bom, aí é o seguinte, quando ele saiu da Globo, ele teve um problema grave com o Boni. O Boni, que era o diretor artístico da Globo, não queria que ele saísse de jeito nenhum e impôs a ele severas sanções. Sanções essas que só foram levantadas quando o Jô ganhou um troféu imprensa e leu um manifesto falando de tudo, falando a respeito do que a Rede Globo havia feito, não só com ele, mas como com outros artistas que haviam saído de lá. Assim, o que ocorria era que isso teve que ser revisto. Ele teve a capacidade de convencer quem era seu algoz a rever sua posição. Isso tudo num texto feito por ele e extremamente educado, mas muito preciso. Vocês podem procurar no Google, dar uma googada aí que vocês vão ver a imagem do Jô no troféu imprensa. Afinal, ele colecionava também troféus. Após um tempo, ele passou de 88 a 98 no SBT, ou 99 no SBT, e aí ele foi para Globo de novo. Quando ele voltou para Globo, ele levou a equipe dele. 22 pessoas, da camareira ao sexteto. E aí vem a parte bacana. E no primeiro programa dele, eu lembro porque eu assisti, a gente vê pessoas como Francisco Milani participando e mostrando. Foi uma piada em si mesmo o programa. Porque ele começava a falar das maravilhas da tecnologia da Globo e a coisa desmoronando ao seu redor. Foi um esquete. E muito bom. Aquele programa também, todos eles, toda a fase que ele serviu como entrevistador, tivemos o lançamento de vários artistas. A presença de outros artistas, políticos, escritores, todos comparecendo lá. Era o momento do lançamento dos seus trabalhos e impulsionava a carreira. A gente tem Tata Werneck, Fábio Porchat, por exemplo, e o Veras também, que foram lançados em seu programa. Ele era generoso com os humoristas novos, fazia questão de lançar os humoristas. Assistam o programa e vocês vão entender o que eu estou falando. Mas, pô, por que que você resolveu fazer um programa, um vídeo sobre o Jô depois de assistir um programa? Porque Jô Soares faz muita falta. A crítica dele era inteligente, mordaz, precisa, mas não era grosseira. Hoje nós vemos o humor
grosseiro, mundano, um humor rasteiro, onde as pessoas não se preocupam em passar uma informação. Muitas vezes o humorista agride, vai agredir o outro, a gente acha graça. Vimos isso, por exemplo, no CQC, eu me diverti assistindo CQC. Mas tinha horas que você ficava assim, pô, passou do tom. E realmente passou. Fazer humor é uma arte. E eu estou celebrando um artista. E era fantástico na arte de fazer humor e na arte de ser uma pessoa extremamente empática. Fica aqui meu desejo de que a gente encontre alguém semelhante ao Jô Soares, porque ele era muito especial. E nós tivemos o privilégio de poder assisti-lo ao vivo, e quem não assistiu tem o privilégio de poder rever as reprises de seus programas. Então é isso. Muito obrigado. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Não achem que é um trabalho de fã. Na verdade, é um trabalho de fã. E, e possam não só admirar o Jô Soares ou outros humoristas, mas admirar a arte. Porque a arte pura, ela sempre é crítica ao mundo à nossa volta. Chega a ser uma certa crônica do dia a dia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero ver vocês em breve de novo. Um abraço.